falta pro homem olhar para outro homem e falar, meu, vamos trocar uma ideia mais madura sobre ser homem, assim, sobre construir relações menos tóxicas. O que você acha que você acha que impede, né? Porque eu entendi que de forma nenhuma acho que as mulheres fazem um mau trabalho, assim. Acho que elas estão evoluindo muito. Só que aí a minha questão é que as mulheres estão lá na frente, cara. A gente tá engateando, tipo assim, porra, Sim, vamos trocar uma ideia, vamos amadurecer o papo. Parece que a gente ficou para trás. sim, E assim, eu ouço isso de homem, eu ouço principalmente de mulheres isso. Os caras não estão conversando mais, os caras não conseguem conversar. sim. Então, assim, não é responsabilidade das mulheres carregar os caras nas costas. Os caras também têm que começar a se organizar e conversar. Tanto é que, assim, eu não tenho referência nenhuma de um homem legal, tipo, de um homem que eu poderia dizer que acredita em igualdade de gênero, etc. Não vou nem dizer feminista, vou falar que um homem que acredita em igualdade de gênero e que tem uma relação. Eu não tenho referência nenhuma. Parece que a gente não tem nem referência, né? O feminismo tá cheio de referências mulheres e tal, a gente tá sem referência nenhuma. Você sente um pouco que a gente está muito atrás e queria saber como a gente faz para acelerar isso, assim, né? Fiquei pensando como que movimentos a gente precisa fazer para acelerar essa discussão assim, entre os homens. Massa. Cara, eu acho. Você se perguntou antes o que impede, né? O que impede é o próprio estereótipo padronizado do comportamento do homem, né? Que é não se abrir, não conversar, não se expressar. O que acelera isso? Espaço, cada vez mais espaços de conversa sobre isso, cada vez mais conversas sobre isso espalhadas por aí, documentários, informação, para o quê? Para o cara chegar lá, ler aquilo e falar, puta, é verdade. Eu tô Uhum. sofrendo por causa desse negócio aqui que esse cara tá falando. Então, putz, eu não aguento mais reproduzir esse comportamento. Eu nem acredito mais nele, porque o cara vai se olhar no fundo, ele vai falar, eu não acredito mais nisso. Isso não faz mais sentido para mim, porque ele tá sofrendo com aquilo e ele tá vendo as pessoas que ele ama sofrerem também, que é o caso de um marido que abusa de uma mulher, de um pai que não consegue se conectar com o filho, e por aí vai. E daí fala, cara, eu percebo o sofrimento, mas eu não sei o que fazer. Então, acho que expandir informação sobre isso ajuda. Porque daí vai buscar, então, bom, agora que eu tenho essa informação, eu posso buscar isso nesse lugar. Já teve caras que chegaram na roda lá e pediram um anonimato, assim. Falaram, olha, Ivan, tô indo aí na roda, cara, mas não fala pra ninguém que eu tô indo aí, não. Porque agora tá um pouco mais de boa, mas no começo, tipo, era assim, até eu no começo ficava com um pouco de medo de compartilhar com todo mundo. Assim, cara, vou esperar um pouco e tal, porque tinha medo do julgamento e em que caixa que eu me colocar. Né? Hoje eu sou bem mais tranquilo com isso, porque, enfim, fui me desconstruindo também nesse processo, mas também tinha esse medo. Né? Que interessante. A Pedir gente tem que anonimato romper a para mim barreira do medo. foi romper a barreira do medo, né? Também Romper a boto barreira do fé. medo. E parece que assim a gente tem que tornar isso pop, assim, sabe? Tornar isso algo que todo mundo queira, sabe? Tipo, a gente tem que dar um pouco de status pro homem que tá afim de se desconstruir e tá afim de ser um pouco mais maduro no diálogo sobre relações, né? Porque é, estudando CNV e com a maravilhosa Fabi Maia, ficou claro para mim que CNV é um estudo da conexão, né? Como que a gente gera conexão entre os outros. E, cara, eu tenho amigos que eu vejo a conversa entre eles não têm conexão, assim, parece um monte de cara falando, porque não rola conexão, saca? Tipo, não tem coisa verdadeira ali, mano, não tem vulnerabilidade, não tem nada. E, e aí eu falei, cara, e aí é isso, você não consegue com o filho, você não consegue com a parceira, você não consegue no trabalho, você fica meio. Você vai se fechando no seu mundinho ali, você não consegue conversar, dialogar e gerar conexão, sabe? E a Brené Brown, né, fala que estudar ser humano é estudar conexão. A gente está louco por se conectar com as pessoas, assim. E tem vários assuntos, né? Eu tenho um amigo que eu fiquei muito amigo dele quando ele falou, cara, eu acabei de broxar e eu tô com muito medo, saca? Porque eu tô com muito medo que me zoem. E aí foi a primeira vez que eu fiquei amigo dele, a gente tinha 15 anos. E eu falei, cara, eu também já aconteceu várias vezes comigo, velho. Tá tudo bem, tipo assim. A gente meio que chorou junto. Ali a gente ficou amigo. Olha que louco. Tipo assim, eu nem conheci esse cara. E eu sou amigo até hoje com ele, eu saio com ele até hoje. E a gente se conectou lá numa abertura de vulnerabilidade. E falar pra você, a gente não teve tantas outras aberturas, não. Mas ali abriu uma portinha de vulnerabilidade, saca? E ali a gente ficou amigo.
Ali a gente criou um laço. E aí depois a gente é amigo, hoje não tem tanta abertura quanto teve aquela vez, porque foi uma abertura bem longa ali, né? Pra uma molecada de 15 anos. Mas foi ali que eu falei, cara, eu confio em você, e ele falou, eu confio em você também. E aí a gente, pô, vamos manter isso aqui, que isso aqui é forte. Então, tenho essa impressão que, no fim, é uma questão também de gênero, mas é uma questão de conexão, como os homens conseguem gerar conexão com as pessoas em volta deles. Pode ser filhos, filhas, pode ser mulheres, maridos, enfim. Porque senão também eu não quero tirar os homossexuais desse assunto, né? Porque não é sobre heterossexualidade, né? Relações abusivas não é sobre heterossexualidade somente. Tem os casais homossexuais de homens e mulheres que também podem estar nessa conversa sobre como a gente gera conexão, né? Uhum. Inclusive alguns casais homossexuais me relatam isso, que a reprodução também existe nesse casal, uma dinâmica que acontece que fica bem parecida com o que acontece num casal heterossexual. Mas, cara, isso para a gente avançar nesse diálogo, com certeza tem que romper a barreira do medo e aumentar a chama da coragem interna dos homens cara, quanto mais eu falo sobre isso, questão de broxar também, cara, isso é batata, assim, eu compartilho sempre com as pessoas, falam, cara, na minha primeira vez, eu brochei, e isso foi dolorido demais, e eu fiquei 1 ano sem falar sobre isso com ninguém. E eu só consegui me libertar desse trauma quando eu consegui falar sobre isso. E cara, eu tive que ir num urologista. Você vê, eu não tinha confiança em ninguém. Familiares, amigos, ninguém próximo. Eu tive que ir num urologista para conversar com o cara, para ele me examinar, para ele falar assim, cara, você tá saudável. Tá tudo bem com você. Vai lá, conversa. Na época eu tava namorando, vai lá, conversa com a tua namorada, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Você tava namorando. Hã? Você tava namorando. Tava namorando, e o que acontece? Eu tava com medo, porque eu tava já uns 3 meses e alguma hora ia rolar. E eu falei, puta, quando rolar, fudeu. Quando rolar, fudeu, eu não sabia o que fazer. E daí, cara, daí o urologista, ele falou pra mim, cara, tá tudo bem com você, vai lá, qualquer coisa, busca uma terapeuta, se precisar. E, velho, naquele momento, ele foi a figura que eu precisava. Ele foi acolhedora, né? Eu poderia ter buscado outro, eu poderia ter buscado meu pai, poderia ter buscado meus amigos, poderia ter buscado alguém mais próximo, mas eu fui até esse cara, e ele, naquele momento, foi a figura que me deu suporte. E daí, acho que também tem isso, nessa busca da desconstrução, ou da reconstrução de uma masculinidade saudável, que temos que buscar mentores, temos que buscar pessoas que já andaram um pouquinho mais, que podem nos dar putz, broxar é normal, cara, tá tudo bem. Inclusive, broxar na primeira vez é bem normal. E isso cria traumas nos caras. Por quê? Por que cria trauma? Porque não fala sobre isso. Porque não expressa. Porque aquilo é como se a necessidade que não foi atendida naquele momento ficasse não atendida durante a vida toda. Entendeu? Enquanto você não olha para aquilo. E não cura aquilo de alguma forma. Então, é urgente se expressar, é urgente falar sobre isso. E quanto mais os caras falam, por exemplo, eu tô aqui numa live falando sobre isso, é uma coisa muito particular minha. Mas por que eu tô fazendo isso? Tô fazendo isso para incentivar quem tá assistindo, para incentivar você, para incentivar qualquer pessoa que tá vendo isso lá. Cara, você também pode fazer isso. Não precisa ser uma live no Instagram. Você pode chamar uma pessoa que você gosta, uma pessoa de confiança, que te dê um suporte, que você possa conversar e se expressar, porque isso é humano. É normal ser imperfeito, porque isso faz parte da experiência de ser humano. Sim. Você teve uma história de 1 ano, né? Desde o que aconteceu e tal, até você poder falar. Eu tive uma história de 5 anos. Foi assim, cara, acabou com a minha adolescência, assim. Tipo, foi destrutiva demais. E é isso, eu não conseguia falar com ninguém, absolutamente ninguém, e foi terrível. Muito difícil.